Então, hoje eu trago como tema, na nossa sequência em Eclesiastes, na versão Prazer da Palavra, o capítulo 4, versos 13 a 16, sobre a fugacidade do poder. Diz, então, o inspirado por Deus, autor: é melhor ser liderado por um governante pobre e sábio, que se aplica a aprender, do que por um governante decadente e tolo, que não se deixa aconselhar. Conheci um governante jovem. Ele estava preso, mas foi solto. Quando começou a governar, todos aderiram, contentes, esquecendo seu antecessor. Foi imenso o seu sucesso, sempre aplaudido. Passou um tempo e foi também substituído. Concluí que a política é uma coisa, de fato, efêmera, é como uma corrida atrás do vento. A era em que nós vivemos, podemos chamá-la de a era dos pensamentos persistentes e extremos. É a era de muitas e variadas bandeiras. E cada bandeira é apresentada como se fosse nova, última, premente, urgente. Ao longo da história humana, nós temos a informação óbvia de que ou governamos e somos governados, mas até quem governa também é governado. Para viver em sociedade, os gregos usavam a palavra polis, daí política, implica em fazer reuniões, acordos, para que os nossos representantes sejam, então, escolhidos. Exceto no regime de ditadura, em que os escolhidos são escolhidos por uns poucos, mas também são escolhidos. Na democracia, não importa se ela é parlamentarista, como na Inglaterra, ou presidencialista, como nos Estados Unidos e em nosso país, nós temos uma outra maneira em que a população comparece mediante o voto. Isso que eu estou dizendo é mais ou menos o óbvio. O que o autor está nos dizendo aqui é que os nossos representantes, seja no poder executivo ou no poder legislativo, os quais, no caso brasileiro, nós elegemos, precisam ouvir conselhos, que, é claro, se aplica a todas as pessoas. Um governante sábio, já escutei isso de vários ao longo da história, é aquele que toma decisões. Mas antes ele ouve os seus conselheiros, próximos, distantes, ministros, secretários ou qualquer título que tenha. Porque a vida na polis, política, é muito complexa. Você tira o dinheiro de um orçamento para fazer uma ação X. Implica que o outro, vamos dizer, possibilidade de usar esse recurso. E nossa época, como eu disse, de persistentes extremos, nós temos sido levados a pensar que tudo se dá pela política, no caso, política partidária. E há muitos anos eu ouvi uma frase de um grande financista, um riquíssimo, ricaço, em outro país. Ele disse: olha, para a economia, não importa quem é o governo, quem manda é o dinheiro. Algo assim bastante, vamos dizer, até mesmo cínico, mas
infelizmente, verdadeiro. O que o autor conclui aqui, Eclesiastes, que a política é uma corrida atrás do vento. Isto é, a política é necessária, mas é passageira. Hoje está um, amanhã está outro. Hoje o vento sopra de um modo, amanhã sopra de outro. Então, nós que somos as vítimas do vento, devemos tomar muito cuidado para não aderir àquele vento, seja ele qual for, porque depois o vento muda. Esse é um ponto que muitas pessoas brigam em casa, no trabalho, na igreja, na rua, por causa deste vento da política ou daquele vento da política. Aí o vento passa e ficam órfãos. Esse é um ponto a considerar. Segunda coisa que esse texto me ensina é a seguinte: política, no caso, política partidária, política vivida no contexto de um partido A, B ou C, não é para ingênuos. A frase que eu mais gosto em matéria de política é a seguinte: política é briga para cachorro grande. Então, às vezes nós somos ingênuos aderindo a este ou aquele, mas este ou aquele, o único interesse dele é o meu voto. Se você pensa que este ou aquele tem de fato um ideal, desculpe, você é ingênuo. Ingênua. Eles têm lá um ideal, mas eles vendem esse ideal para nós como sendo o ideal. Mas é aquele que está mais ao sabor da sua vitória eleitoral. Temos que ser claros a esse respeito e não nos deixar manobrar por esta corrente, por aquela corrente, por este vento, por aquele vento. Isso quer dizer, então, que um cristão não pode ser político? Pode. Não pode ser um candidato a vereador, a deputado, a prefeito, presidente, governador? Sim, mas a política é uma vocação. Ser político é uma vocação divina. Se Deus chamou você para ser político, siga em frente. Ele vai capacitar você. Não é para ingênuos. Você precisa de Deus eterno ao seu lado. E como uma vocação deve ser exercida. Não para benefício próprio. No nosso país e em outros também, há dezenas de partidos cujo único interesse é o fundo partidário, que são milhões. Então, mas você quer ser um político, uma política, quer ajudar a sua cidade, se Deus está chamando você, é legítimo. Mas entrar por dinheiro, por ambição, por prestígio, é vento, é correr atrás do vento. E meu último pensamento que me ocorreu lendo esse texto é o seguinte: a política, no seu contexto partidário, é para indivíduos, para pessoas, não para igrejas. A igreja não tem partido político. A igreja não tem interesse nesse candidato, naquele candidato, no município ou na capital federal. O pastor pode até ter, e o ideal é que ele mantenha isso só para si, na medida do possível, e não permitir que na igreja se debata esta corrente ou aquela corrente, porque vai dividir. E Jesus Cristo vai ficar em segundo plano. Basicamente, isto. Vou recordar, então, aqui as minhas frases que a leitura de Eclesiastes 4, a partir do versículo 13, me trouxe à mente. A política é necessária, mas é passageira. Não vamos
eternizar, perenizar nossas escolhas partidárias. Podemos trocar de lado amanhã. Mundo real. Falando do mundo real. A política não é para ingênuos. Ser político é uma vocação divina. E como tal, e apenas como tal, deve ser exercida. A política partidária é para indivíduos, não para igrejas. Eu quero terminar com um testemunho aqui pessoal. Há muitos anos, um dileto amigo, felizmente falecido precocemente, me convidou para ser um candidato a deputado estadual por um determinado partido. E eu gastei algumas horas, acho que foi de 10 da noite às 2 da manhã, buscando convencê-lo de que não tinha essa vocação, não era chamado por Deus para tal. Nem era pastor nessa época, eu era apenas professor. E dou graças a Deus que ele não me deixou entrar numa coisa para a qual ele não me chamou. Qualquer coisa que nós façamos na vida, inclusive a política, só por um chamado divino. Graça e paz para você.